Abra tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15. Seguimos em nossa exposição do livro de Êxodo. Chegamos hoje no capítulo 15. Já chegamos no capítulo 15, melhor dizendo, na semana passada. Hoje vamos ler do versículo 22 ao 27. A segunda parte do capítulo 15. Você vai permanecer com a tua Bíblia aberta, que nós iremos fazer uma exposição nessa segunda parte do capítulo 15 e em todo o capítulo 16. Êxodo 15, a partir do versículo 22. Tema da mensagem: o verdadeiro alimento. Diz assim a palavra de Deus: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram em Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado por essa chance que tivemos de ler mais uma vez uma porção da tua palavra nessa manhã. Nós clamamos agora pela iluminação do Espírito, pela ação poderosa, eficaz do Espírito Santo, nos fazendo entender a tua palavra, Pai. Se o Espírito Santo não agir poderosamente nesse momento, eu falarei em vão, os irmãos ouvirão em vão, que não seja assim. Que seja mais uma daquelas manhãs que, através da tua palavra, o teu nome é glorificado, é exaltado em nossas vidas, e a tua igreja é edificada mais uma vez, pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos hoje em uma parte do livro de Êxodo em que o povo inicia oficialmente a sua peregrinação. Até agora foi uma preparação apenas. Até agora foi apenas um prelúdio, digamos assim. Tudo o que aconteceu até agora, as pragas do Egito, a instituição da Páscoa, a libertação da escravidão, a passagem pelo Mar Vermelho, foi para que esse momento chegasse. Tudo aconteceu, tudo serviu para que Israel, enfim, iniciasse a sua peregrinação. Semana passada nós vimos como foi a festa depois da passagem pelo Mar Vermelho, em que Israel não apenas foi livre, escapou e viu o grande milagre de Deus, mas Israel foi livre definitivamente de seus algozes, de seus inimigos. O texto que lemos semana passada, o texto da canção de Moisés, um hino que Moisés compôs e cantava enquanto o povo repetia, e depois Miriam e as outras mulheres impulsionaram aquele refrão em uma grande festa que pode ter durado dias. Nós vimos como que o povo se alegra quando reconhece a poderosa mão de Deus agindo em seu favor e agindo na história. Chegamos agora em um trecho do livro de Êxodo que narra 2 grandes acontecimentos, 2 grandes intervenções de Deus na história. São 2 grandes milagres. Na verdade, o segundo milagre é duplo.
mas por 2 vezes o Senhor atendeu a necessidade de seu povo, promovendo o que hoje nós chamamos de prodígios, maravilhas, aquele tipo de ação maravilhosa que só Deus pode fazer. O texto de hoje, a segunda metade do capítulo 15 e todo o capítulo 16, conta justamente a história desses 2 grandes milagres. Veremos um de cada vez e depois nós iremos observar algumas lições e aprender algumas aplicações que fluem desse texto bíblico. Vamos iniciar então. O texto começa com o início da tão esperada caminhada pelo deserto. O povo não estava aflito em encarar um deserto, nós já sabemos disso. Nós já sabemos que desertos são terríveis. Ninguém atravessa um deserto e sai do outro lado da mesma maneira. O deserto machuca, mata, muda. Então o povo não estava ansioso pelo deserto, mas estava ansioso pelo que estava além do deserto. Eles sabiam que o deserto era apenas uma passagem necessária, um momento necessário antes que eles alcançassem ou chegassem no objetivo final que era Canaã. O versículo 22 diz assim: fez Moisés partir a Jael do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram em Mará, e algumas versões pode estar Mará. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram águas amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. A situação já tornou-se difícil logo no início da caminhada. 3 dias apenas de caminhada. E o texto diz que eles ficaram aflitos porque estavam sem água. Não sabemos se a água já tinha acabado completamente. E há 3 dias que ninguém bebia algo, muito improvável. Eles saíram do Egito com mantimentos, com água, inclusive, mas não para atravessar todo o deserto, obviamente. Mas o texto diz que chegou um momento da caminhada, logo no início, em que uma aflição já se apoderou do povo. E quando, enfim, eles chegaram numa região em que encontraram fontes, poços de água, eles simplesmente não podiam beber daquela água, porque a água era amarga, a água era imprópria para o consumo. O resultado não podia ser outro. O versículo 24 diz assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? O povo murmurou. O mesmo povo que 3 dias antes estava em festa, ainda vivendo um êxtase pelo grande milagre que eles viram Deus fazer. O mesmo povo que viu a mão poderosa de Deus agindo na história em favor deles. O mesmo povo que viu milagres tremendos acontecer até então, começou a murmurar. Aquele povo que viu o que Deus fez no Egito. Aquele povo que viu que Deus tem capacidade para e poder para abrir o Mar Vermelho, salvá-los e afogar todo o exército de Faraó, agora começou a desconfiar que Deus não tinha condições de lhe resolver uma demanda de água. É quase insano isso. A murmuração contra Moisés era, na verdade, a murmuração contra o Senhor. E eles faziam isso de forma consciente. Eles sabiam, não que Moisés fosse Deus, que Moisés fosse Senhor, mas Moisés representava como líder a vontade de Deus para aquele povo, e daqui a pouco a gente vai ver que mais do que isso, Deus estava presente no meio do povo de Israel, e ainda assim eles murmuram na primeira oportunidade que tiveram. Moisés não entrou em debate, Moisés não tentou resolver a questão, Moisés não tentou argumentar. A gente fazia isso, né? Nós faríamos isso. A gente ia chamar o povo e falar: rapaz, vocês estão com o que na cabeça? Vocês viram que Deus é capaz, vocês viram o poder de Deus agindo em favor de vocês?
Mas o texto diz que Moisés não tentou argumentar, não entrou em debate com esse povo murmurador. Não foi isso que ele fez. Moisés fez o que todo filho de Deus deve fazer na hora do aperto. Ele foi ao Senhor em oração. Versículo 25. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Que maravilha! Mais um milagre acontecendo diante dos olhos de todo o povo. Mais uma vez, aquele povo era testemunha ocular do poder de Deus. Mais uma vez, o Senhor provou que eles não precisavam se desesperar em situação nenhuma, uma vez que Deus tem tudo sob controle. Um milagre espantoso. Água que não servia para nada. E mais, a água de Mara não tornaram-se amargas naquele momento. Aquele lugar se chamava Mara, já historicamente, porque as águas eram amargas. Historicamente, aquelas águas eram impróprias. Historicamente, aquelas águas não serviam para ninguém. Mas o povo de Deus passou por ali. E por uma intervenção de Deus, aquelas águas tornaram-se doces. Só para Israel? Não, para todo mundo agora. Para o ímpio que passasse por ali agora, iria aproveitar, provar águas doces. Porque o Senhor transformou a realidade daquele lugar. Uma maravilha. Há um rico detalhe nesse trecho do livro. Quando o texto diz que o Senhor lhe mostrou uma árvore, preste atenção, no original o verbo que foi traduzido por mostrou é a raiz da palavra Torá. Torá nós já conhecemos, né? O que é Torá? Torá é como mais tarde vai ser identificada a lei do Senhor. Mais tarde vai ser a lei do Senhor será chamada de Torá. Aqui o verbo mostrou não salvou ninguém. Mas o texto diz que o Senhor mostrou a Moisés uma árvore. Essa árvore, sim, ao ser lançada na água, purificou e transformou a água. Eu gosto muito de alguns pregadores antigos, puritanos, que veem isso, uma analogia da obra da salvação a partir da lei do Senhor. Em que a Torá não tem capacidade para salvar ninguém, mas a Torá aponta para a árvore, não. A Torá aponta para a cruz. A cruz, sim, uma vez entrando em nossa história, transforma a nossa vida. É apenas um parênteses aqui, nesse texto de hoje. No versículo 25, a segunda metade do versículo 25, diz assim: deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Ou seja, irmãos, o Senhor usou aquele episódio para começar a ensinar o povo a sua lei. Deus ainda não tinha dado a lei, os 10 mandamentos ao povo, mas já estava ensinando de forma embrionária, de forma simples. Estava antecipando a sua lei, que é a expressão de sua vontade e do seu caráter. Nesse momento, não esqueçam a sequência dos fatos. Chega em um lugar, a água é ruim, o povo começa a murmurar contra Deus, contra Moisés. O Senhor, sem questionar, faz o milagre, mas agora passa um estatuto para aquele povo. Mas dá para perceber o tom paternal, irmãos, nas palavras do Senhor a partir do versículo 26. A partir do versículo 26 diz assim: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. O tom paternal de Deus aqui chega a nos mover, nos incomodar, não é verdade? Como se fosse a gente ia falar como? Ô cambada de gente chata, vem cá, vou ensinar um negócio para vocês. Pela última vez, a gente ia falar assim, não ia? Deus não, Deus entra com toda a misericórdia e explica o seguinte: se vocês ouvirem os estatutos, os mandamentos, as enfermidades com as quais atingiu o Egito, não vão atingir vocês. O Senhor não prometeu que o povo jamais sofreria enfermidade, como eu já disse hoje pela manhã. O que o Senhor prometeu foi que
eles, que se eles fossem fiéis aos mandamentos, jamais passariam pelo que o Egito passou. Essa é a grande promessa. Esse trecho termina provando que quando é o Senhor que guia o seu povo, ninguém precisa se apavorar. Ao versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das fontes. Preste atenção, ontem eu conversava sobre esse trecho com alguns irmãos, que nós temos a tentação de espiritualizar demais esses números. O povo chega em um lugar e encontra o que ali? 12 fontes e 70 palmeiras. A gente fica tentando entender o que há de oculto espiritual por trás desses números. É assim que nasce a numerologia cristã, gospel. Fica tentando entender o que o texto não diz. O texto não diz que há algo de especial no fato deles terem encontrado 12 fontes e 70 palmeiras. Mas o que nós aprendemos, o que fica claro nesse ponto, é a abundância de água e um local de refrigério que o Senhor providenciou para o seu povo em meio ao deserto, em pleno deserto. Essa é a principal lição. Aí entramos no capítulo 16. E o que percebemos é que o povo agora já desenvolveu esse estranho hábito de ser murmuradores. Adquiriram a prática da murmuração e tornaram-se murmuradores como ninguém na história. O versículo 1 já do capítulo 16. Partiram de Elim, o que é Elim? Onde tinha as 12 fontes e as 70 palmeiras. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que estava entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Versículo 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera, olha só, quem nos dera tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Olha só, há 2 pontos que me chamam a atenção nesse trecho. Primeiro, eles tinham saído do Egito, irmãos, há apenas um mês. Um mês. Aqui diz que foi o 5º dia do segundo mês de quando eles saíram do Egito. Há um mês eles tinham saído do Egito, já estavam com saudade da escravidão. Na verdade, já estavam flexibilizando a escravidão. Apenas um mês que eles saíram do Egito e eles começaram a contabilizar o seguinte: olha, eu era escravo, mas eu tinha carne na minha casa. Eu era escravo, mas a panela era cheia de carne. Provavelmente nem era. Escravo não tinha essa abundância de carne, não. Mas existe um problema, parece que a murmuração cega o entendimento das pessoas e o murmurador passa a falar de forma insana, sem lógica, sem razão. É o que a murmuração faz no coração, cega o entendimento, faz a pessoa começar a querer, a achar que era melhor ter continuado escravo lá no Egito do que passar por algum tipo de aflição. Mas o segundo ponto que me chama a atenção nesse trecho é que eles estavam reclamando de Deus e declarando saudade ao Egito, sabendo que o Senhor estava presente naquele lugar. Nós já passamos pelo texto bíblico que diz que havia uma coluna de fogo que seguia com o povo durante a noite e uma coluna de nuvem que seguia durante o dia, e o texto bíblico diz que Deus estava na coluna ou nas colunas. Deus não mandou um anjo conduzir o seu povo até Canaã. Deus desceu, pisou nesse chão e ele próprio, pessoalmente, estava conduzindo o seu povo. Foi na presença desse Deus santo que o povo murmurou contra Moisés, contra o Senhor, e declarou saudade ao Egito. Uma loucura. Uma loucura. E como que o Senhor respondeu? Brabo? Não.
Mais uma vez o Senhor respondeu ao povo, mas não da forma que nós responderíamos. Como você responderia agora? Essa segunda... De repente você ia dar a primeira chance, né? Na primeira murmuração eu vou relevar, porque né, ninguém é de ferro. Mas agora a segunda chance, a segunda murmuração. Como você responderia? O Senhor mais uma vez falou em tom paternal com esse povo. E mais, atendeu a sua murmuração. Olha o versículo 4 do capítulo 16. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Deus nem censurou a oração. Estranho. Está estranhando esse Deus, não está? Opa, tem algo errado aí. Esse não é o Deus que a gente conhece, não. Deus nem questionou, prometeu um milagre. O Senhor estava prometendo que cairia pão do céu, irmãos. Compreende isso? Que toda manhã cairia pão do céu, todos os dias. E eles jamais sentiriam fome novamente enquanto estivessem em sua peregrinação. Olha que maravilha! Mas além do pão, o Senhor também providenciou a carne. Nem só de pão vive o homem, né? Uma carnezinha também. O Senhor providenciou carne. Olha o versículo 8. Pula para o 8. E prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde, o pão vai ser de manhã, à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas orações, não, ouviu as vossas murmurações. Guardem isso. Com que vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Ou seja, o povo murmurou, e como resposta à murmuração, a promessa de Deus é que a partir daquele dia jamais faltaria alimento para aquele povo. Eles receberiam no primeiro dia carne, na parte da tarde. Mas a partir de então, todo dia de manhã, receberiam pão, receberiam alimento do Senhor em pleno deserto por toda a manhã. O Senhor cumpriu a sua promessa. Versículo 13 diz assim: à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto estava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como geada sobre a terra. Vendo-os, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Vamos por partes aqui. Codornizes eram aves migratórias que passavam já pela região e já servia como alimento na região, mas elas pousaram sobre o arraial de forma que todo israelita pôde abater o alimento que queria para aquele dia. E naquele dia todas as famílias tiveram carne em casa, assada, cozida, na chapa, na grelha, no air fry. O fato é que todo mundo comeu carne naquele dia em pleno deserto, porque o Senhor fez maravilha, o Senhor providenciou o que o povo precisava. Já o pão do céu era algo que não conseguimos muito imaginar como era. O texto diz que era no formato de escamas. Sua aparência era como geada. Mas nada disso tem muita importância. O que importa é que cada um podia recolher a quantidade suficiente para passar o dia. Somente o dia. Não podia estocar, não podia guardar para 3, 4, 5 meses. Não podia, suficiente para aquele dia. Quando fosse na sexta-feira, teriam que pegar o suficiente para 2 dias, já que o sábado, o dia do Senhor, eles não poderiam recolher, não poderiam trabalhar. Olha o que diz o versículo 31. Pula para o versículo 31 que explica isso. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Eles começaram a chamar de maná aquilo que eles colhiam. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Ou seja, o Senhor, com seu poder e amor, providenciou algo saboroso, nutritivo
receptivo, agradável para quem, irmãos? Para um povo murmurador. O Senhor ainda providenciou que jamais faltasse alimento por toda a peregrinação. O versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos seus limites da terra de Canaã. Que maravilha! Em cada dia da peregrinação, sempre pela manhã, quando o povo acordava, o Senhor já tinha preparado uma saborosa refeição para todo dia. Isso todos os dias, durante 40 anos. Aproximadamente 14.600 dias. Toda vez pela manhã, havia provisão de Deus. E o povo não passou mais fome por toda a sua peregrinação. Jamais falhou a provisão do nosso Senhor. E assim termina o relato desse trecho, né? Vamos entender agora alguns importantes ensinamentos que fluem desse texto. O texto começa, ironicamente, dizendo que Moisés, versículo 22, voltamos para o capítulo 15, fez Moisés partir Israel do Mar Vermelho. Chama atenção para esse detalhe, irmãos, porque a essa altura nós já sabemos que não era Moisés quem guiava o povo. Nós já temos consciência disso. Nós já sabemos, nós já estamos ficando maduros em Êxodo. Nós já passamos pelo capítulo 13, versículo 21. Nós já sabemos que era o Senhor quem guiava Israel, tanto de dia como de noite, em todo o tempo. Então temos certeza que quando o texto diz que Moisés fez o povo partir, na verdade era o Senhor, através de Moisés, quem estava fazendo o povo iniciar a sua caminhada depois do Mar Vermelho. E por que esse detalhe é importante? É importante guardarmos isso porque se tivesse sido Moisés quem definiu o trajeto, aí sim o povo tinha muitos motivos para se desesperar. Mas não era, era o Senhor. Era o Senhor quem definiu que o povo passaria por uma região sem água, ou sem alimento, ou sem comida. Foi o Senhor quem definiu o trajeto. Moisés não tinha capacidade, por melhor que ele fosse. Lembra do chamado de Moisés no capítulo 3? Quando o Senhor chamou Moisés, Moisés falou: Senhor, eu não posso, eu não sei, eu não tenho condição, eu não tenho habilidade. A resposta de Deus, quase que concordando com Moisés, foi o seguinte: ó, eu serei contigo. Em outras palavras, é verdade, você não pode, você não tem habilidade, você não tem vocação, você não tem condições, você não tem força, você não tem oratória, você não tem os recursos necessários para liderar esse povo, mas eu serei contigo. Ou seja, se fosse somente Moisés guiando aquela nação, eles poderiam se desesperar, mas não era, era Deus. Não havia motivo para desespero. Então agora, já na peregrinação, tendo que atravessar um enorme deserto, com desafios e guerras gigantes, se o povo tivesse sendo guiado apenas por um homem, por melhor que ele fosse, e olha que eu estou falando de Moisés, não estou falando de mim, não estou falando da gente, o homem parece que é feito de outro barro, é um homem gigante na história, mas ainda assim, ele não conseguiria providenciar água, alimento, proteção. Ele não conseguiria providenciar tudo que o povo precisa para a sua peregrinação. Na peregrinação do povo de Deus, acontecerá o que Deus definiu que acontecerá. Tudo conforme o planejamento de Deus. Moisés não tinha controle sobre o deserto. Deus tinha controle sobre o deserto. Deus tinha um mapa do deserto em suas mãos, porque foi ele quem criou o deserto. Foi ele quem criou. Escute uma coisa. Não há acidente de percurso. Não há contingências, nem eventualidades, quando é Deus quem conduz o seu povo. Mesmo em momentos mais difíceis da peregrinação, são caminhos especialmente escolhidos por Deus para o seu santo propósito, para o nosso aperfeiçoamento e para a glória de Deus Pai. Nós temos que tirar da nossa cabeça essa ideia de que foi um acidente, foi uma tragédia, foi algo que fugiu do controle, porque não existe isso para o povo de Deus.
mesmo nos momentos mais terríveis de nossa vida. Escute só, foi o trajeto que o Senhor trilhou, foi o trajeto que o Senhor escolheu, para o louvor do seu nome, mas também para o nosso aperfeiçoamento. Depois de cada episódio desse, de escassez, de sede, de fome, nós saímos diferentes. Nós saímos renovados. Nós saímos fortalecidos. Nós, que eu digo, é o povo de Deus. Outros fracassam, desistem, morrem. O povo de Deus é fortalecido. Mas essa não é a lição principal do dia de hoje. O que mais me chama a atenção nos dois episódios que vimos hoje é que nos dois casos o povo murmurou. Eu frisei isso sempre. Nos dois casos o povo murmurou, mas suas murmurações não foram castigadas de forma rígida por Deus, como serão daqui a pouco no texto bíblico. Daqui a pouco, no próprio livro de Êxodo, nós vamos ver que o Senhor não vai tolerar mais esse tipo de comportamento. A pergunta é, por quê? Nesses dois episódios. E tem um terceiro, no início do versículo do capítulo 17, tem mais um momento que o povo reclamou demais, mais uma falta d'água, e o povo murmurou de novo. Então soma-se 3 episódios em que o povo murmurou contra o Senhor, contra Moisés, contra a obra de Deus, contra a vontade de Deus, e Deus não os castigou, pelo contrário, tratou deles de forma paternal. Por quê, irmãos? Nós sabemos que a murmuração é uma marca intrínseca, própria, natural do pecador. Faz parte da natureza do pecador murmurar e culpar Deus sempre que tem oportunidade. Mas vamos combinar que Israel tinha que ser diferente. Eles viram e passaram e viveram o que ninguém mais viu, passou e viveu. Nenhum outro povo da história viu tantos milagres espantosos como Israel viu em tão curto espaço de tempo. Nenhum outro povo da história viu a nação sendo devastada por pragas, como Israel viu o Egito. Nenhum outro povo na história passou no meio do mar, a terra seca, como aconteceu com Israel. Nenhum outro povo na história foi guiado pessoalmente por Deus, como Israel foi. Mas ainda assim, eles murmuravam de forma insana, incontida contra o Senhor, sempre que tinham a primeira oportunidade. Porém, de novo, o que mais me chama a atenção era a forma como o Senhor respondia às murmurações. Murmuração é pecado, irmãos. O povo pecava contra Deus, pecava na presença de Deus, e Deus, como resposta, atendia os desejos desse povo murmurador. Por quê? Para entender por que Deus agia assim, ou agiu assim, nesses episódios iniciais, precisamos lembrar que o povo de Deus, como nação, tinha acabado de nascer. O povo de Deus, de fato, tinha acabado de nascer. Era um recém-nascido. Israel era um recém-nascido. Deus estava tratando do povo da mesma forma que devem ser tratados os recém-nascidos. Como que nós tratamos os recém-nascidos, os bebês? Como que a gente canta? Como é que a gente trata eles? Nem estou falando criança, mas não, estou falando bebezinho, recém-nascido. Emanuela, está aqui. Emanuela. Emanuela ou Manuela? Emanuele. Emanuele está aqui, é menorzinha entre nós. Como que é tratada Emanuele quando Emanuele chora de fome? Quando o recém-nascido chora de fome, como é que a gente trata? A gente senta e conversa com ele sobre o pecado. Você tem que entender que aqui na nossa casa tem horário para refeição. É assim que a gente faz. A gente para com o bebezinho de dias e fala o seguinte, aqui é assim. Não se consegue as coisas chorando, meu filho. Daqui a pouco a gente vai falar assim com nossos filhos. Mas não é assim que a gente fala quando é bebê. Não é assim. Nós precisamos entender, queridos, que Israel era um recém-nascido, um bebê de colo, ainda aqui nesse momento. O povo de Deus foi gerado na escravidão. Mas o povo de Deus nasceu de fato somente quando passou pelo Mar Vermelho.
Não é à toa que em 1 Coríntios 10, Paulo compara a passagem pelo Mar Vermelho ao batismo cristão. Paulo diz em 1 Coríntios 10 que quando o povo passou pelo Mar Vermelho, eles estavam sendo batizados em Moisés. Estavam nascendo de novo. Então, do outro lado do mar, o que tinha era uma nação que, na verdade, era um bebê, um recém-nascido, um novo convertido diante de Deus. O significado da passagem pelo mar, o significado do batismo cristão é o mesmo. É a morte para a velha história e o nascimento para uma nova vida. Israel aqui é um recém-nascido, um bebê. Não se disciplina bebê como se disciplina uma criança maior. Quanto mais velha e mais consciente for a pessoa, maior deve ser o rigor da disciplina por seus erros. Mas há paciência redobrada no trato com o recém-nascido. Era assim que o Senhor estava tratando com Israel. Estão entendendo? E a pergunta é, quando foi que esse povo deixou de ser bebê? É muito claro isso. No panorama de Êxodo, a gente já percebe quando foi que as coisas mudaram. Isso fica muito claro aqui no livro de Êxodo. Deus deixa de tratar Israel como bebê assim que a lei do Senhor é dada ao povo. Quando o povo recebe a lei de Deus, o tratamento de Deus já muda com o povo. A lei do Senhor funcionou como um atestado de maturidade para aquele povo. Percebam bem, até o capítulo 18, Israel era tratado de uma forma, como criança. No capítulo 19, Moisés subiu ao Sinai para receber a lei do Senhor. São tantas as leis que se estende do capítulo 19 ao capítulo 31 de Êxodo. No capítulo 32, quando Moisés desce do Sinai, o povo está pecando. E agora a reação de Deus é outra. 3.000 homens morreram como castigo pelo pecado do povo. É o mesmo Deus. Deus não mudou. O que mudou é o seguinte, ele trata diferente um povo recém-nascido, ele trata diferente um povo imaturo em relação a um povo já maduro. Ao maduro na fé, o tratamento é diferente. E muito diferente. Naquele episódio, a gente vai passar por isso daqui a algumas semanas, quando Moisés desce do Sinai, depois de ter recebido a lei, o povo está se prostituindo diante um bezerro de ouro. O Senhor falou o seguinte com Moisés: Moisés, eu vou abandonar esse povo agora, definitivamente. Eu vou mandar esse povo embora, vou dar Canaã para eles, um anjo vai seguindo eles, porque eu prometi, eu não falho com a minha palavra, mesmo quando o homem é infiel, o Senhor é fiel. Eu vou fazer de você, Moisés, uma nova nação. Era tão grave agora, o tratamento, era tão grave o que eles fizeram. Para um povo maduro diante de Deus, que o Senhor não tolerava mais esse tipo de pecado. A consequência foi que 3.000 homens morreram por causa do pecado. De novo, irmãos, guardem isso. Era o mesmo Deus. Pecado não deixou de pecar. Murmuração não era permitida antes. Mas uma coisa é a forma que Deus trata com novos, com crianças, com imaturos. E outra forma bem diferente, outra coisa bem diferente é a forma que o Senhor trata com crente maduro. Murmuração, reclamação constante, choro para ter o que quer, são coisas toleradas apenas em bebês, em neófitos, em recém-nascidos, em novos convertidos, somente nesses. Mas em adultos, essas coisas são pecados inadmissíveis. São pecados intoleráveis. O problema é quando nos deparamos com adultos que querem ser tratados como crianças. Aqui está o conflito. O conflito não é tratar um novo como um novo. O conflito, o problema não é tratar uma criança como criança. O problema é quando velhos, maduros na fé, experientes na fé, precisam ser tratados ou querem ser tratados como crianças. Aqui nós temos um problema. Há pouco tempo eu dividi um texto com a igreja em que eu lembrava as palavras de Deus em Hebreus 5, versículo 11 e 12. Eu vou ler de novo para os irmãos. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quê?
porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ficou difícil? Olha na Nova Versão Transformadora como é que está esse texto. Há muito mais que eu gostaria de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas. E, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. A queixa do escritor aos Hebreus, do escritor à carta aos Hebreus, é que ele tinha que lidar com irmãos que estavam há anos na igreja, mas que nunca amadureciam. Gente que conhecia há anos a fé, gente com muito tempo de convertido, mas nunca amadureciam. Já deveriam, segundo ele diz, serem mestres. Ou seja, havia na igreja um grupo de pessoas que já deveria estar discipulando outras, ensinando outras, liderando outras. E, no entanto, numa constante força para não amadurecer, para não atingir a responsabilidade, estão lá, necessitando de cuidados que o pastor, o líder, poderia dar aos novos. Imagina que confusão. Aqueles que deveriam estar discipulando, aconselhando, evangelizando, não. Estão reclamando, chorando, se angustiando, murmurando. Murmuram quando as coisas dão erradas. Precisam serem adulados. Carecem de atenção. Enquanto devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Rapaz, devíeis ser mestre. É uma vergonha. Uma vergonha. Cristãos que já deveriam ser maduros têm tropeçados com grande facilidade. Cristãos que já deveriam ser maduros têm caído no caminho com grande facilidade. Cristãos que deveriam ser maduros têm caído em pecado com grande facilidade. Nem faz sentido isso. A gente cuida dos bebês, estão no colo, daqui a pouco está engatinhando, daqui a pouco começa a andar. E como que é quando começa a andar? A criança anda, dá 2 passos e cai. Anda e cai. Anda e cai. Por que anda e cai? Porque é criança. Quando cresce, para de cair o tempo todo, rapaz. Se um adulto cair o tempo todo, tem algum problema sério na sua saúde. Essa coisa de cair o tempo inteiro é coisa de criança. Espera-se que as crianças caem. Estamos atentos para impedir e socorrê-las. Não espera-se que adultos caiam o tempo todo. Se um adulto cai o tempo todo, está lhe faltando o quê? O alimento sólido. Mas olha o problema. Não pode se alimentar de forma sólida, porque ele quer passar a vida inteira apenas com leitinho racional, da forma que a Bíblia diz. A vida inteira se alimentando só do básico, do básico, do básico. Nunca pode mergulhar em águas mais profundas, nunca pode estudar um pouco melhor, não tem tempo, não tem habilidade, tem tempo e habilidade para tudo na vida. Não tem para estudar a palavra de Deus, para ler um bom livro, para se fortalecer com o Senhor. Não tem. Sabe o que vai acontecer contigo? Vai cair o tempo todo. Você quer uma palavra profética nessa manhã? Recebe aí uma palavra profética. Amadureça, porque Deus não trata adultos como crianças. Não trata. Se é adulto, em determinado momento, o Senhor vai tratar como um adulto. Mas graças a Deus, tem evangelho também aqui nesse texto de hoje. Nós olhamos para o texto de hoje e a gente encontra a mensagem da graça. Fala comigo, ufa, né?
Primeiramente, encontramos Jesus olhando para a água no primeiro episódio. Vimos, queridos, que em uma caminhada difícil em sua peregrinação para a Cidade Santa, o povo de Deus estava sedento, carentes de água, e no momento de grande necessidade, o Senhor providenciou a água que os salvou. Foi isso que nós vimos aqui na segunda metade do capítulo 15. É impossível nós não lembrarmos de João capítulo 4, sempre que a gente passa pelas águas de Mara. Eu vou ler para os irmãos João capítulo 4, aquele episódio em que Jesus encontra uma mulher na beira do poço de Jacó, na cidade de Samaria. João 4, a partir do versículo 10, diz assim: replicou-lhe Jesus, ou seja, respondeu-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu que lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porém, porventura maior do que o nosso pai, do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e deu assim aos seus filhos e ao seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem bebe dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Olha que alegria. O Senhor está dizendo que há uma possibilidade de jamais sentirmos sede novamente. A samaritana saciava sua sede no poço de Jacó, um poço importante. Um poço importante, imagina. Nós temos acesso a um poço que foi cavado pelo pai Jacó. E ele bebeu daquela água e deu para os seus filhos. Um poço muitíssimo importante. Da mesma forma que o povo no deserto tiveram acesso às águas purificadas, transformadas de Mara. Mas o problema, segundo Jesus, é que tanto o poço de Jacó como as águas de Mara são incapazes de saciar uma sede para sempre. São incapazes de saciar a sede da alma. São incapazes de resolver nossos verdadeiros problemas. Esse é o problema. Eles saciam apenas a sede física e de forma temporária. Ainda em João 4, versículo 13, diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que alegria! O que Jesus estava afirmando, irmãos, é que há uma sede dentro das pessoas. Há uma demanda dentro das pessoas. Há uma carência nos corações que nada nesse mundo pode saciar. O problema é que todos procuram resolver questões da alma em fontes do mundo. Todos procuram resolver questões da alma em fontes que o mundo oferece. Permanecerão sedentos até terem um encontro com Jesus, que é a água da vida, enquanto não voltarem-se para Jesus. E para finalizar o texto de hoje, também encontramos Jesus olhando para o maná e para o pão do deserto. No capítulo 16, voltando para Êxodo, versículo 15, diz assim: vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão do Senhor, é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. O próprio Jesus explicou essa doutrina. O próprio Jesus explicou essa questão do pão do céu. Agora João capítulo 6, versículo 32 para frente, eu vou ler para os irmãos. Diz assim: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão da vida. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. Então, queridos, segundo Jesus, aquele pão que Israel recebia durante o deserto em toda a sua peregrinação,
Não era o pão do céu, era um pão que caía do céu. O pão do céu era somente ele, o Cristo. Porém, o pão no deserto, o pão que o povo comia no deserto, apontava para o pão perfeito. O pão que o povo comia no deserto era imperfeito, matava a fome temporária, ele tinha que ser providenciado no dia seguinte outra vez. Mas o pão perfeito que vem do céu, uma vez que nos alimentamos dele, jamais sentimos fome novamente. Jamais temos necessidade novamente. O que me chama a atenção e me deixa maravilhado nesse trecho, nessa lógica, nesse ensinamento, é que o povo de Israel, lá no deserto, todo dia pela manhã, sequer imaginavam, mas eles seguravam em suas mãos um pequeno elemento, um pequeno pedaço de pão, que não era Jesus, mas que apontava para Jesus. Uma forma embrionária daquilo que nós iremos fazer daqui a pouco. Segurar um elemento em nossas mãos que não tem poder em si, que não nos salva, que não é parte de Cristo, mas que aponta para Cristo. Jesus é o alimento que todos necessitam, mas que a maioria despreza. Há carências em sua vida? O que você precisa? Precisa de Jesus. Há necessidades grandes em sua vida? O que você precisa? É de Cristo. A alma está carente, as emoções, os afetos estão carentes, o que você precisa é de Jesus. A ideia de Jesus como água, a ideia de Jesus como pão, significa que ele é tudo que nós precisamos de verdade, nada mais. A gente que acredita que a gente precisa de outra coisa. A gente que acredita. A gente está acompanhando um caso de uma irmã, né, Kátia? Que chegou no último estágio de depressão, um estágio chamado de catatonia. Estivemos com ela, a irmã está paralisada. 3 dias sem se mexer, quando estivemos com ela. Sem olhar, sem evacuar, sem ir ao banheiro, sem engolir saliva. O corpo paralisado. Os médicos explicando que é o último estágio da depressão, quando tudo paralisa. Domingo passado encontramos ela. Depois do almoço estivemos lá, antes dela ser transferida. Uma cadeira de roda, a cena é assustadora, né? A pessoa assim, parada, não se mexe, não faz nada. É ficar ali até morrer. Sabe, impulsionada por quê? Por algumas tragédias em sua vida. Um divórcio, perdeu a guarda dos filhos, perdeu os pais na Covid. A irmã foi atingida por ondas duras. E Jesus não foi suficiente. Quando Jesus não é suficiente para nos satisfazer, para nos completar, nós vamos nos desesperar quando os outros nos deixam na mão, nos abandonam, quando a enfermidade chega, quando a catástrofe chega. Agora, quando o nosso alimento, quando Jesus é a nossa água, é o nosso pão, queridos, vamos passar por qualquer coisa nessa história, chorando, gemendo, com dores, mas jamais desesperados, confiante que chegaremos do outro lado. O que nos falta então é Jesus. Amém? Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua
da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria,